Olá pessoal, muito bom estar com vocês de novo, então nessa aula final, né? Depois que nós tivemos aí a aula bônus, que explicou um pouquinho, mostrou para vocês, de fato, como proferir alguns modelos de discurso, não dá para entrar em todos, né? Mas a gente conseguiu aqui passar alguns modelos e ter uma noção, né, de como que esse proferimento ele pode ser feito. Mas a verdade é que essa oratória, ela vai ajudar vocês em várias facetas da vida. Então não é só uma apresentação, não é só uma questão de agora eu sou um orador fluente, né? Domina a oratória. É importante, claro, mas não é só isso. Muito além da questão profissional, também vai a questão pessoal, né? Porque você vai conseguir, então, ter mais segurança, mais tranquilidade ao lidar com várias situações da sua vida e tenha certeza que a oratória ela vai contribuir muito para isso. Por exemplo, a gente lidou aqui, durante esses nossos vídeos, né, as aulas que nós tivemos, uma série de situações que realmente ela pode ser útil para você. Então, nós podemos aplicar a nossa oratória em entrevistas de emprego, a gente pode melhorar nossa argumentação, a gente pode melhorar em negociações, a gente pode apresentar melhor um trabalho, né, um trabalho de conclusão de curso, por exemplo, na faculdade, aqueles discursos de formatura no final. Se você lida, né, com uma equipe, se você é um gestor de uma equipe, com a tua oratória melhor, com a tua argumentação melhor, tu consegue motivar e trazer essa equipe para o seu lado. Numa apresentação de um trabalho para investidores, um projeto na empresa, você consegue trazer, de repente, esses investidores para o seu lado, patrocínio para a sua empresa, uma campanha. E também networking, né, que significa você interagir com seus pares e conseguir de fato interagir. Que você não fique tão retraído a ponto de não conseguir interagir com as pessoas por causa da timidez. Então, são várias áreas, tanto profissional quanto pessoal, que a oratória ela realmente pode te ajudar bastante. E o que a gente viu durante esses 15 módulos que a gente pôde aí participar junto, né? A gente passou por várias etapas. Começamos lá com a parte que envolveu porque muitos têm dificuldade em falar em público. A gente percebeu que é uma questão muito da mente mesmo, mas alguns trazem alguns traumas da infância que repercutem na vida adulta, e aí hoje gera toda uma insegurança que infelizmente essa pessoa ela carrega consigo, ela vai ter que lidar muitas das vezes já lá na fase adulta, né? A gente também passou pela parte estrutura vocal, né? Como que a nossa voz ela surge, os cuidados com ela, como é que esse trato vocal todo é envolvido para que cada um tenha a sua voz, o seu timbre, a sua maneira de pronunciar, né? Então todo esse conjunto vocal ele é importante para a formação então de nossa voz. Falamos que você tem que ler mais, talvez ouvir um podcast, pesquisar mais para que o teu vocabulário também melhore e amplie. E é interessante que quando o vocabulário aumenta, não é só útil para uma oratória fluente. Nas suas conversas do dia a dia, você se sente mais seguro, mais capaz de participar de uma conversa em alto nível, porque o teu vocabulário também está melhor. Falamos da articulação de palavras, articular bem, falar bem, fazer com que a palavra realmente saia inteira de nossa boca. Quando você tem uma pronúncia dessa maneira, clara, a tua fluência aumenta também. Então, está muito junto a articulação e a fluência. Falamos aqui da aparência e da postura. A aparência não é uma necessidade da pessoa ser bonita, não é esse o ponto focal aqui. Sim que a pessoa tem uma boa aparência, uma boa postura de palco, de apresentação, que ela tem uma aparência condizente com aquela apresentação que ela vai fazer, aquele evento que ela vai participar. Definir os pontos principais, né? Porque às vezes você pega uma matéria muito grande, você tem lá um tempo para você cumprir e você vai ter que definir agora daquilo tudo o que é mais importante para você destacar, o que realmente é impactante para aquela assistência. Então você vai ter que aprender a definir os pontos principais para poder aplicar a sua matéria. Falamos aqui dos cuidados com as informações que nós propagamos, porque
midiaticamente falando, você pode ter uma série de informações e nem todas serem verídicas. E nós queremos tomar esse cuidado para repassar informações que são realmente fidedignas. Também nós falamos aqui do uso do microfone, o sistema audiovisual. Então, quando você tem, imagina se você tivesse que falar sempre, né, sem o recurso do microfone. Que dificuldade ia ser para um grupo maior de pessoas, né? Uma sala pequena de reunião ainda vai, mas se você falar numa plateia grande, sem microfone, imagina como seria isso, impraticável. Então é bom você ter esse entrosamento com o teu back, né, aquele que faz a parte de projeção de imagens para você, aquele que vai colocar um vídeo para você. Então tem que existir esse sincronismo para que a tua apresentação ela flua suavemente, né, que as entradas sejam no momento certo, a retirada também, para que não fique focando lá na imagem e desfoque de você ou da matéria. Então é importante essa interação com o seu par, né, de audiovisual, para que a tua apresentação também surta o efeito que você quer. Quando falamos do tempo, nem sempre você vai ter uma palestra só sua, você vai talvez tenha uma parte envolvendo outros que vão vir na sequência ou já vieram antes de você. E mesmo que você tenha uma parte só sua, mesmo assim você vai ter um tempo para cumprir. Então aprenda a determinar o tempo das suas partes e apresentações dividido em módulos para que você possa chegar no final compreendendo ali a introdução, o corpo da sua apresentação e a conclusão também, dentro de um cenário onde você cumpra as etapas de cada um, e aí você forma o total do tempo que você vai gastar na tua apresentação. Também falamos aqui de montar um esboço, né? Montar o esboço, não ignorar o fato de que você precisa de um esboço. É um pouco mais seguro para você do que tentar ter tudo na mente, né? Claro que nós já falamos aqui, oradores experientes podem ter só uso de notas, alguns breves lembretes, e ele tem essa ideia já formatada na mente dele. Mas isso não é para todos, e vai tempo até desenvolver assim. Então tenha um esboço, mas não tenha um manuscrito. Talvez no começo você queira usar um manuscrito, é cada palavra ali que você tem que dizer, pois isso vai prender você muito a papel. Então, se você tiver condições de montar um esboço com a introdução, com o corpo do discurso, com tópicos e subtópicos, lembretes importantes, e lá no final, então, sua conclusão, esse esboço vai te ajudar a transcorrer a matéria de uma maneira suave e mais tranquila para você e para aquele que te ouve. Quando se monta um discurso, se preocupe com o tema, porque nós queremos que o tema fique gravado na mente da pessoa. A pessoa tem que sair de lá, da sua apresentação, com uma mensagem. E ela tem que estar vinculada ao seu tema. Então, destaque o tema e a cada tempo no seu discurso, cite ele. Faça com que a matéria ela convirja para aquele tema de novo, para que a pessoa possa saber, então, de fato, né, o objetivo da sua palestra. E quando se fala de proferimento, nós temos que ter alguns cuidados e temos que lembrar de algumas aplicações das técnicas. As pausas, por exemplo, né? Temos as pausas naturais da pontuação, mas temos as pausas que vão fazer um destaque maior na matéria. Usar de modulação, usar de gestos, o enfático, o descritivo. Lembremos que quando conversamos no dia a dia, é praticamente natural essas três coisas aqui. Pausar, modular, gesticular, são coisas que a gente faz naturalmente. Mas quando é uma apresentação, parece que há um certo travamento, né, de fazer isso. Nós temos que, à medida que a gente vai progredindo, treinando, a tendência é que essas apresentações aqui com pausa, com modulação e com gestos, elas acabam sendo mais naturais e, de fato, precisam ser naturais. E alguns cuidados que a gente usou aqui na questão de proferimento, né, que não temos que ter o cuidado para não ofender ninguém na assistência. Nós não podemos ficar citando comparativos de cultura, nós não podemos denigrir a etnia de alguém. Quando a gente faz uma palestra de correção, nós temos que levar em conta que nós somos parte do conjunto, parte do contexto, para que a gente não esteja repelindo aquela assistência, porque muitos estão ali talvez contrariados porque não atingiram uma meta, ou porque vai ter mudança na empresa. Então, alguma coisa de realinhamento e a pessoa já está meio receosa. Então é importante ela entender que você, embora esteja dando aquela instrução, você é parte do todo.
E você está ali somando com ela. É importante que ela entenda isso para que ela venha com você na sua apresentação e também compre essa ideia. Quando se falou aqui de contato visual, nós falamos que é importante ter, mas há de se ter um cuidado quando se fala de contato visual muito com um tipo de pessoa só. Então, em especial ali, se falando de sexo oposto, né? Quando se tem um homem proferindo uma palestra, ele cuida muito só uma mulher, diretamente para ela todo o tempo, isso vai deixá-la constrangida, o inverso é verdadeiro. Então nós temos que eleger pessoas diversas na nossa assistência, não de forma só aleatória ou genérica, mas assim, podemos escolher alguns, falar uma sentença para essa, falar uma sentença para o outro, e fazendo com que as pessoas interajam com você, mas veja, um grupo maior de pessoas interaja com você. Então aí você vai ter de fato um contato visual sem constranger necessariamente uma pessoa. Bom, nós aqui desejamos de fato que esse conteúdo tenha sido e continue sendo um guia para o seu desenvolvimento pessoal de oratória nas suas apresentações. Nós vamos ter, já temos nosso canal ativo, e você pode acompanhar por lá outras matérias que vão ser inseridas, né? Muita matéria interessante que vai voltar para esse lado das humanas, saúde, bem-estar. Vamos falar muito de comunicação, de trabalho. Então essa matéria aqui de oratória, ela vai continuar também dentro do nosso canal. E você vai poder nos achar tanto no YouTube quanto no Instagram. Basta que você procure mentoria.com, tudo escrito, tudo junto, mentoria.com. Aí você vai nos encontrar lá para outros vídeos também. Aqui fica o nosso abraço a vocês. E votos então de sucesso, prosperidade e o mais importante de tudo, né? Que nós possamos ser pessoas boas que, quando falamos a alguém, nós temos uma missão, uma meta de contribuir para aquela pessoa, para aquele grupo, tanto para ela pessoalmente quanto para o bem-estar do grupo todo que nós somos incumbidos de passar uma apresentação.